Estamos de volta com a questão 3 do nosso TD de revisão Enem, TD1. O enunciado é o seguinte: uma garrafa de refrigerante fechada, submetida a um resfriamento rápido e mantida por longo tempo em repouso em um freezer, pode explodir, provocando o extravasamento do seu conteúdo. Considere as afirmações abaixo sobre esse fenômeno. 1. O gás carbônico contido no refrigerante transforma-se em gelo, que então sublima, rompendo o recipiente. E aí, meus amigos, nós temos aí uma garrafa de refrigerante que é colocada no congelador e aí esse líquido refrigerante chega a congelar. Em alguns casos, a garrafa explode, rompe o vidro da garrafa. O que explica isso? O que aconteceu? Primeiro, nós temos que lembrar que os refrigerantes e outras bebidas gaseificadas, como champanhe, cerveja, qual é o gás que está dissolvido nessas bebidas? É o CO2. Você sabe que no módulo de soluções a gente estuda isso, e aqui a gente vai revisar esse conteúdo, que os gases, em geral, têm uma baixa solubilidade na água. Quando o gás não reage com a água, a solubilidade do gás na água é pequena. Então, por exemplo, o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, é o gás também que os peixes respiram. Os peixes respiram o gás oxigênio que está dissolvido na água, do rio ou do mar. Tanto é que quando o rio está muito poluído, que tem muita matéria orgânica sendo oxidada, essa matéria orgânica, para se oxidar, consome o oxigênio que está dissolvido na água, diminuindo a concentração do oxigênio dissolvido, e os peixes morrem literalmente asfixiados por falta de oxigênio dissolvido na água. Ok, mas o CO2, diferentemente do O2, o O2 não reage com a água, o CO2 ele reage com a água. Então a solubilidade do gás carbônico na água é maior do que a do oxigênio ou do gás nitrogênio, que são gases que não reagem com a água. Quando você coloca o CO2 em água, o CO2 vai reagir com a água, formando o ácido carbônico H2CO3. Esse ácido carbônico, H2CO3, por sua vez, pode se ionizar, produzindo H+, e bicarbonato, que é o HCO3-. Esse H+ deixa a solução o quê? Ácida. Por isso que as bebidas gaseificadas, champanhe, cerveja, refrigerantes, só pelo fato de ter CO2, isso já garante que são bebidas ácidas, com um pH menor do que 7, na temperatura de 25 graus Celsius, porque o CO2 ele reage com a água, formando ácido carbônico. Por sua vez, o ácido carbônico se ioniza, é um ácido fraco, ele se ioniza liberando íons H+ e HCO3-. Esses íons H+ em solução torna a solução ácida. Ok. O CO2 ele está dissolvido na água, mas se a água congelar, dois problemas nós vamos ter. Primeiro, uma expansão, porque a água sólida, que é o gelo, ocupa um volume maior do que o da água líquida. Por quê? Ora, na água líquida nós temos uma estrutura desorganizada das moléculas de água. Entre as moléculas de água existem pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, mas elas estão desorganizadas. Há um movimento muito grande entre as moléculas, ligações de hidrogênio estão sendo quebradas e formadas a cada instante, há uma estrutura desorganizada. Quando a água congela, passando de líquido para sólido, solidificação, as moléculas passam a se organizar. Começa a se formar um cristal organizado nas moléculas de água, que aumenta bastante o seu volume. Por quê? Porque as moléculas de água, elas formam um hexágono. Elas formam diversos hexágonos na estrutura, e observe que há o surgimento de grandes espaços vazios entre as moléculas. Por isso que o gelo flutua, né? A água sólida, que é o gelo, é menos densa do que a água. Ela flutua na água. Por quê? Porque aumenta o volume. A água sólida ocupa um volume muito maior do que a água líquida, e eu estou lhe mostrando por quê. Porque quando a água está líquida, as moléculas de água estão desorganizadas.
relativamente próximas umas das outras, sendo unidas por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Quando ela congela, começam a se formar cristais, ó, de onde essas moléculas de água se organizam, formando um hexágono com grandes espaços vazios. Isso aumenta o volume, faz a garrafa explodir. Ainda mais aquele gás que estava dissolvido na água, quando a água congela, diminui muito a solubilidade do gás no líquido. A água congelou. Ela forma essa estrutura muito organizada e com isso as interações do CO2 com a água ficam prejudicadas. Então, tanto é que quando você abre um refrigerante que está congelado, o gás sai de uma vez. Né? Ok? Porque a água congelou, a água se expandiu, aumentou muito a pressão ali a ponto de quebrar a garrafa. Ok? Vamos aproveitar para lembrar um pouquinho sobre solubilidade de gases em líquidos. Para aumentar a solubilidade do gás no líquido, você pode fazer duas coisas. Primeiro, diminuir a temperatura. Quanto menor a temperatura, maior será a solubilidade do gás no líquido. Quando você abre um refrigerante bem geladinho, diminui a pressão, você abriu a tampa, sai um pouco de gás. Quem já teve a experiência de abrir uma garrafa de refrigerante na temperatura ambiente é um desespero, né? Como a temperatura está alta, a solubilidade do gás no líquido está baixa, o gás tende a sair de uma vez, levando metade do refrigerante. Ok? Mas, Alexandre, quando ele congela, a temperatura não está menor, mas tenha calma. Ele agora, a temperatura não só diminuiu, congelou a água, meu amigo. Então isso aqui não está mais valendo. E isso é de forma que a água continue líquida. Num refrigerante, sem congelar a água, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás no líquido. Se a água chegar a congelar, isso já não é mais válido. Primeiro porque você não tem mais nenhum solvente líquido. Você já tem agora a água sólida no sistema. Outra coisa que você pode fazer para aumentar a solubilidade do gás no líquido é aumentar a pressão. Aumentar a pressão. Os refrigerantes são engarrafados sob altas pressões, porque quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás no líquido. Tem até uma lei chamada Lei de Henry, que vai dizer o quê? Que a solubilidade é diretamente proporcional à solubilidade, por exemplo, do gás oxigênio. Vou colocar aqui do gás nitrogênio para não pensar que é o SO2, né? Solubilidade do gás nitrogênio é diretamente proporcional à pressão parcial do gás nitrogênio sobre o líquido. Quanto maior a pressão parcial do gás sobre o líquido, maior será a concentração do gás dentro do líquido. Essa é a lei de Henry. A solubilidade de um gás no líquido é diretamente proporcional à pressão parcial do gás sobre o líquido. Quanto maior a pressão parcial do gás sobre o líquido, maior será a solubilidade desse gás no líquido, maior será a concentração do gás dissolvido no líquido. Ok? Então fizemos uma revisão e temos condições de dizer se esse primeiro item é verdadeiro ou falso. O gás carbônico contido no refrigerante transforma-se em gelo. O gás carbônico transforma-se em gelo? Foi o gás que solidificou, o gás sublimou, passou de gás para sólido de forma alguma. Não houve uma sublimação, houve uma solidificação. A água líquida se convertendo em água sólida. Isso é um fenômeno físico, é uma solidificação. Já está errado o item, ele diz, rompendo o recipiente porque o gás sublimou. O item 1 é falso. Primeiro item, falso. Segundo item, os sais contidos no refrigerante, quando em temperatura muito baixas, formam sistemas altamente higroscópicos, o que provoca um significativo aumento de volume. E aí foi por causa disso que o refrigerante estourou? Porque os sais que estão eventualmente dissolvidos nos refrigerantes são sais higroscópicos e fizeram aumentar o volume, aumentar a pressão e a garrafa quebrou. Falso. Vamos aproveitar para lembrar o que são sais higroscópicos. Pessoal, sais higroscópicos são sais
que tem a propriedade de absorver água do ambiente. Por exemplo, o sulfato de sódio decaidratado, o cloreto de cálcio hexaidratado, são sais higroscópicos, porque eles absorvem vapor de água do ambiente e essas moléculas de água passam a fazer parte da estrutura do sal, do retículo cristalino do sal. São águas de hidratação. Quando o sal é muito higroscópico, ele passa a ser deliquescente. O que é que significa isso? Ele absorve tanta água do ambiente que essa água começa a dissolver o sal. Aí você tem, por exemplo, sal entupindo o saleiro, porque aquele sal começa a formar uma pasta e vai entupir aqueles orifícios do saleiro. Então, um sal muito higroscópico, ele pode chegar a ser deliquescente. Absorve tanto vapor de água do ambiente que ele começa a se dissolver. Parte dele começa a se dissolver na água absorvida. Então, o primeiro item foi falso e o segundo também. Não tem nada a ver que o refrigerante quebrou, porque lá dentro do refrigerante tem sais higroscópicos. O item 2 é falso. Vamos analisar o item 3. Item 3 diz assim: o processo de solidificação da água presente no refrigerante provoca uma organização das moléculas em uma estrutura cristalina que ocupa um volume maior que o volume da água líquida. Isso é verdadeiro. Quando a água solidifica, ela passa a ocupar um volume maior do que o volume ocupado pela água líquida, porque na água sólida, a água assume uma estrutura cristalina regular na forma de hexágonos e há a formação de grandes espaços vazios que justificam o aumento do volume e a garrafa do refrigerante ter explodido, ter rompido. Só o item 3 é verdadeiro. A gente marca o item C de casa. Questão interessante, serviu para revisar um pouco aí de ligações de hidrogênio. Aproveito para explicar um pouco melhor essa estrutura. Veja que os átomos de oxigênio, eles estão nos vértices desse hexágono. Aqui as moléculas de água. Essas ligações pretas são ligações covalentes, H2O, 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 H2O. E essas ligações vermelhas são pontes de hidrogênio, que se formam entre o oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra. Então essas ligações que eu indiquei aqui em vermelho são pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que mantém a estrutura regular, sempre entre o hidrogênio de uma molécula de água e o oxigênio de outra molécula de água. O hidrogênio de uma molécula de água e o oxigênio de outra molécula de água. Então forma-se uma rede de hexágonos que vão explicar esse aumento de volume, ok? Questão 3 resolvida, marcamos aí o item C. A gente volta já já com a próxima questão do nosso TD.